Então, um dos autores do requerimento, o deputado Afonso Ram, que é nosso vice-presidente, né? Coincidência. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos que participam dessa nossa audiência pública, cumprimentando o presidente Damião Feliciano, é um presidente que inicia dando uma dinâmica muito grande na nossa comissão, porque a comissão antes era Turismo e Desporto, e agora é a nossa Comissão do Esporte, pela primeira vez, e portanto nosso primeiro presidente. E compartilhar com todos os colegas que fazem parte desta comissão, até porque a primeira chamada foi para definirmos os assuntos de prioridade, e a audiência pública que estamos hoje encaminhando, e fiz um encaminhamento como parlamentar, e agora vou justificar, também encaminhada pelo nosso presidente Damião Feliciano, que é a grande preocupação em relação às questões, às atitudes de racismo na prática esportiva e ultimamente nos eventos em relação ao futebol. Por que nós elegemos esse tema e fizemos os convites a que nós tivéssemos aqui o debate através do Ministério que trata com relação ao respeito ao ser humano, que trata da consideração primeira que todos nós temos que ter em relação a todos, um país que vem evoluindo nos seus aspectos dia a dia, mostrando números de crescimento, de interação mundial, de desenvolvimento, mas é básico a sua relação com os seus e com as suas pessoas. E o futebol e o esporte é sempre uma vitrine, é sempre e tem sido o cenário. Aliás, nós somos a vitrine do mundo nos dois maiores acontecimentos esportivos do mundo. As atenções já estão em função da Copa do Mundo de Futebol, agora, há 90 e poucos dias, não sei precisarmos, acho que em torno de 96, 95 dias hoje, faltam poucos dias, menos de 100 dias, para a Copa do Mundo de Futebol, 12 cidades-sedes, e a atenção da mídia, o turismo internacional, a presença de toda a imprensa mundial e, naturalmente, a atenção de todos nós brasileiros. Mais adiante um pouco, em 2016, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, e, portanto, o país que se preparava e agora já está ultimando a recepção desses dois mega eventos esportivos, nós nos deparamos ainda com atitudes racistas em relação a juiz de futebol, em relação a atleta dentro de campo, e muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, as instituições responsáveis não tomam pé e não tomam a iniciativa em relação a debater com franqueza para que nós venhamos a coibir, a estabelecer um critério que tanto organizadores de competições, tanto as instituições que estão envolvidas, e aí falamos também dos próprios clubes, porque as atitudes são pessoais, mas o exemplo tem que ser dado através da punição e de responsabilização quando uma atitude racista é feita em qualquer espaço. E principalmente, na minha opinião, quando você está num espetáculo de maior atenção, que é em relação aos jogos de futebol e outras atividades esportivas. Então, com esse ímpeto, e tivemos aí o compartilhamento dos demais colegas e a própria iniciativa do nosso presidente Damião, no sentido de fazermos exatamente o início de um debate, para que nós possamos, através de uma audiência como esta e dos encaminhamentos, estabelecermos algumas proposições, estabelecermos alguns encaminhamentos, porque na nossa ótica há sempre uma fuga desse debate. E nós temos as instituições que são responsáveis pelo esporte, as federações, né? Nós convidamos aqui duas federações, né? Estão presentes as duas, a Federação Paulista e a Federação Gaúcha. Claro que foi também um convite feito dentro da semana para acontecer a audiência na semana.
Essa é uma dificuldade. Claro que estamos com o calendário apertado, mas eu ao menos tive um telefonema da Federação Paulista de Futebol, embora eu sou do Rio Grande do Sul, que teria uma representação, porque o presidente Marco Polo Del Nero se encontra numa atividade de viagem, outra que não teria a condição, mas teria uma representação. O Rio Grande do Sul, não sei se se manifestou, né, nós convidamos a federação e o árbitro, né, Márcio, né, tivemos a informação agora que perdeu o avião para chegar, então prejudica um pouco, mas não perdemos o objetivo, que é exatamente, na nossa ótica, conversar e estabelecer com as entidades, as federações, com a entidade maior, no caso do futebol, a CBF, que é a organizadora das principais competições esportivas, e nós temos que ter posicionamento. O que está aqui também é o representante aqui da Comissão Especial dos Direitos Esportivos da OAB, porque todo o julgamento agora, né, por ocasião de julgar o clube, a responsabilidade, por exemplo, do fato que ocorreu lá em Bento Gonçalves, no jogo do Esportivo, e onde nós tivemos, né, essa violência moral, né, essa agressão moral e racista em relação à questão do carro do árbitro, em relação, né, à imagem dele e em relação, né, aos riscos de vida em relação a ele, ao exagero, foi para o julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva. E a penalidade foi considerada branda, foi considerada fraca, no sentido de que se nós queremos impedir, né, ações e atitudes racistas, nós temos que ter, né, a cobrança e a responsabilização. E é claro que tem o clube e tem as pessoas que agiram. E nós temos aí o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, né, que está lá contemplado também algumas premissas, se estabelece que a gente tenha um controle maior, principalmente das torcidas organizadas, um cadastramento, e também, né, nós temos que evoluir para termos a vigilância através das câmeras, né, que é uma exigência que nós temos hoje no Estatuto do Torcedor para os estádios e o entorno dos estádios. Isso tudo, né, nos dá condições de identificarmos por imagem aqueles que estão tendo atitudes quando são, às vezes, no entorno do estádio, pós um jogo de futebol, como ocorreu em relação ao árbitro. E dentro do torcedor que utiliza e se utiliza de forma covarde, se posicionando em relação a atitudes racistas, né, e que não compete, que não cabe, nós temos condições, através das imagens, de fazer a identificação. E fazendo a identificação, nós temos que fazer, na nossa ótica, a responsabilização. E é nesse sentido que, né, naturalmente com a indignação que todos nós temos em relação a isso, presidente Damião, que nós entendemos, né, e fizemos essa proposição e estamos aí com os nossos convidados. Lógico que com isto já fizemos, né, a nossa abordagem, o que nós pensamos, e a comissão. Se nós temos aqui o parlamento, nós temos uma comissão de competência, se nós temos, né, e estamos tendo todas essas oportunidades, nós devemos fazer, nem que seja o início de um posicionamento e buscarmos, né, as responsabilizações em relação às atitudes. Eu acho que muita gente esconde isso, né, quando ocorre, para baixo do tapete, faz que não viu, e é uma questão cultural, mas é cada vez de minoria. E com responsabilização, com penalização, eu tenho certeza que nós vamos ter um caminho, né, de reconhecimento, de respeito. O que vale, né, para um estádio de futebol, tem que valer para dentro de uma escola. Tem que valer, né, nas ruas. Deve valer em todas as instâncias, e o nosso país é um país, né, composto de uma miscigenação de raças muito grande, e que nós respeitamos todas as etnias, e que nós temos que desenvolver efetivamente, quebrar até algumas resistências e atitudes como essa. Então, nesse sentido que nós fizemos o encaminhamento e agradeço a oportunidade. Obrigado, presidente.